dia para você que está ligado no show da Copa Eco House. No programa de hoje, vamos mostrar os jogos do último domingo entre pernambucanos e potiguares. E nesta sexta-feira também teve rodada da Copa Eco House. No programa de hoje você confere os gols dessas partidas. Você pode acompanhar todas as informações do campeonato através do site www.copaecohouse.com.br, além do Facebook e Twitter. No último domingo, Santa Cruz de Recife goleou o Centenário de Parelhas por 4-0, assumiu a liderança isolada do Grupo C e eliminou o adversário da competição. Santa Cruz e Centenário fizeram um jogo de ataque contra a defesa, enquanto que uma vitória poderia classificar o tricolor para a segunda fase da Copa Eco House de forma antecipada. Os 3 pontos significariam a sobrevida para o Centenário na competição. E foi o time pernambucano que saiu na frente com este belo gol de Raniel, 1-0. Parecia que a ordem era de garantir a classificação. Então Anderson se prontificou em marcar o segundo, Santa Cruz 2-0. A equipe pernambucana se manteve no ataque, pressionando, encurralando o Centenário em busca do terceiro gol. E aos 28 minutos ele veio, com Vinícius, Santa Cruz 3-0. O Centenário não conseguia jogar, bom para o tricolor, que contou com a lambança da defesa potiguar e o gol contra de Bruno para fechar o placar. Santa Cruz classificado para a segunda fase 4, Centenário eliminado 0. Isso faz parte do trabalho, é um começo. Serve de experiência para os próximos jogos, né? E a gente venha falar com os atletas para não acontecer o que aconteceu hoje na partida. Foi uma vitória muito importante, principalmente para nós que viemos, né? Que não fomos relacionados, porque a gente sabia a importância desse jogo, porque é aqui que temos que mostrar nosso valor. Se a gente quer a oportunidade, um time que está jogando, como o Toso, o próprio eu, o Diego, o Coronel, que viemos para ajudar o pessoal e fomos muito ajudados. Porque esse é o espírito, né? Não importa aonde seja jogo, defendemos o escudo de Santa Cruz. Nós nos propusemos a fazer esse jogo, a vir aqui, porque hoje poderia sair com essa situação já classificado e a equipe fez por onde, né? Com todo o mérito, respeitando a equipe do Centenário, né? Mas nós tivemos condições de fazer até mais, né? Mas uma equipe que jogou sendo objetiva, procurou respeitar o adversário, né? E fez por onde realmente esse placar. Então nós ficamos satisfeitos por tudo que a equipe apresentou e estamos voltando felizes, né? E mais uma vez parabenizar a organização da competição, né? E agradecer pelo convite que foi nos dado. Nós esperamos honrar da melhor maneira possível. Em razão do adiamento do jogo entre América e Currais Novos pela segunda rodada do Grupo C, a organização da Copa Eco House antecipou a partida entre Náutico e Palmeira, válida pela terceira rodada do Grupo D. E nesse confronto o time de Pernambuco levou a melhor. Náutico e Palmeira de Goianinha fizeram um jogo adiantado da terceira rodada do Grupo D da Copa Eco House. Aliás, um jogaço. Logo aos 7 minutos, Lineker abriu o placar. Náutico 1-0. O time pernambucano seguiu em cima e ampliou logo aos 11, com Ítalo Rodrigo. Náutico 2-0. A sede de gols do Alvirrubro não diminuiu, mas foi o Palmeira quem descontou com o Louriano. Um bonito gol, diga-se de passagem, 2-1. O atacante do Alviverde, inclusive, teve a chance de empatar, mas desperdiçou. O segundo tempo começou igualzinho ao primeiro, com gol do Náutico, novamente Lineker, 3-1. O resultado eliminaria de forma precoce o time potiguar da competição, então a única opção era atacar, e foi isso que ele fez. Mas Kelvis jogou aquele balde de água fria no Palmeira. Gravatar ainda marcou, mas ficou nisso. Náutico ainda com chance de chegar à segunda fase da Copa Eco House 4, Palmeira eliminado 2. Toma 2 gols aí para correr atrás fica complicado. A equipe dos caras também qualificada, bem fechadinha ali. Fizemos o primeiro gol aí, diminuiu 2-1, tivemos chance de empatar até de virar mesmo no primeiro tempo. Infelizmente no segundo tempo a mesma falha de novo, dorme, toma o gol aí. Infelizmente aconteceu aí, mas levantar a cabeça aí. Tem um jogo lá, a gente não tem mais classificação, não tem mais chance, mas é isso aí, velho. Foi boa a participação, entre aspas, né? Graças a Deus, conseguimos ser felizes no segundo tempo e ampliar o placar e sair vitorioso. Qual a diferença do Náutico do primeiro jogo, quando perdeu para o Potiguar de Mossoró, e para o de hoje? A diferença é que nós estamos disputando o Campeonato Pernambucano também no sábado. Antes de nós viajarmos para cá, nós tivemos um jogo pelas quartas de final de Pernambucano. E o time que entrou hoje titular não pôde vir para o jogo contra o Potiguar. Esse final de semana não teve rodada lá e nós pudemos vir completo e graças a Deus saímos vitoriosos do jogo.
E o torcedor que foi ao Ninho do Periquito viu de perto a rivalidade entre pernambucanos e potiguares. Melhor para os times visitantes. Acompanhem. A rodada do último domingo da Copa Ecohouse foi um verdadeiro confronto entre Rio Grande do Norte e Pernambuco. E olha que a disputa não se limitou aos gramados. As contas oficiais das redes sociais da competição também bombaram. Melhor para o estado de Pernambuco, que viu no primeiro jogo do dia o Santa Cruz aplicar uma goleada, se classificar para a segunda fase e, de quebra, eliminar antecipadamente um possível concorrente. Missão honrosa para Raniel, que com este golaço abriu a vitória tricolor. Logo depois foi a vez de Náutico e Palmeiras de Goiânia entrar em campo. Era a chance do Alviverde salvar o futebol do Rio Grande do Norte. Só que de repente, Lineker e Ítalo Rodrigo começaram a querer ruir o sonho do time potiguar de chegar à segunda fase. Louriano mostrou para que veio e mandou o recado marcando um belo gol. Minutos depois poderia ter feito mais, empatado e até virado o placar, mas pecou. E para quem peca, o castigo, novamente com Lineker e Kelvis. Gravatá pegou bonito, diminuiu, mas já estava sacramentada a vitória alvirrubra e o triunfo pernambucano sobre o futebol potiguar. Independente da rivalidade, bonito é ver isso aí. Gols, gols e mais gols. E que as redes da Copa Ecohouse não parem de balançar. Show da Copa Ecohouse faz um breve intervalo. No próximo bloco, vamos bater um papo com o comentarista Pedro Neto. Não sai daí. Ajudar as pessoas é um exemplo que pode se multiplicar. Quando você ajuda, cria um elo sem fim. Com sua doação, as crianças atendidas pelo Hospital Infantil Varela Santiago têm a chance de sonhar e construir um futuro mais alegre e saudável. Para quem sabe um dia salvar vidas assim como você. Um dia eles também podem salvar vidas. Mas agora é sua vez. Ligue 3209-8200 e doe. As crianças do Varela Santiago e suas famílias agradecem. Estamos de volta com o show da Copa Ecohouse. Nós recebemos hoje o comentarista Pedro Neto. Olá, Pedro, bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez aqui no show da Copa Ecohouse. Você que esteve aqui no início da competição, já estamos na metade do caminho. Qual a sua avaliação sobre o show da Copa Ecohouse, sobre a Copa Ecohouse? Bom dia, Micaela. Bom dia, Camila. Bom dia. Amigos. Olha, show, para mim, show. O público é que não é o desejado, mas eu tenho acompanhado quase que todos os domingos. Eu estive assistindo os jogos da Copa Ecohouse e o bom é o índice de aproveitamento de alguns jogadores. A ABC e a América estão usando a Copa Ecohouse justamente para colocar em campo alguns jogadores que não estão sendo aproveitados na Série B e outros garotos que porventura venham ainda a crescer dentro da competição. E as equipes que vêm de fora me chamam a atenção, mesmo perdendo para o ABC por 4-0, o Ceará, assim como o Ferroviário também de Ceará. Uma boa equipe, mostrou que tem bons jogadores e com certeza deverão ser aproveitados no futuro bem próximo por esses clubes. Você está surpreso com a participação de algum desses times, com o desempenho de algum deles? Olha, Camila, indiscutivelmente o Ferroviário, para mim, por não aproveitar jogadores que estão disputando Série C nem Série D, Série B, Série C e Série D, é um clube, é uma equipe que me apresentou o que tem de melhor. O ABC eu não posso dizer, digamos assim, porque na primeira partida o ABC jogou com um time básico, perdeu. O segundo não, aí colocou vários jogadores da equipe que está disputando a Série B, venceu e venceu fácil, né? O América, a mesma coisa. O América
colocou jogadores que estão dentro da Série B. Agora, o Alecrim, esse, no meu entendimento, é o que está fazendo o trabalho mais correto. Por quê? Porque o Alecrim está colocando em campo jogadores que já serão aproveitados para o campeonato do ano que vem. Diferentemente de ABC e de América, que com certeza a grande maioria não estão. Já as equipes que vêm de fora, em sua grande maioria, estão utilizando os garotos da Sub-17, Sub-20, talvez até alguns desses jogadores também sendo aproveitados. Então me surpreende positivamente o Alecrim pelo fato de ter alguns jogadores que disputaram o campeonato estadual desse ano, que estão disputando a Copa Eco House e que com certeza estarão no campeonato estadual do ano que vem. Pedro, agora um dos objetivos dessa competição é justamente revelar talentos, né? Você apontaria alguns jogadores que você se surpreendeu ao conhecer de repente? Olha, tem 2 jogadores do Ferroviário do Ceará, 2 garotos do meio, inclusive, um deles chamado Micael, se não me engano, Michel, alguma coisa assim, muito bom, pequenininho, baixinho, mas joga uma barbaridade, gostei muito. E no Alecrim Futebol Clube, já conhecido nosso, mas é o zagueiro, né, se eu não me engano, o nome é Alan, muito bom jogador, um jogador que acredito eu, que o próprio presidente do Alecrim, conversando comigo, disse que esse jogador tem futuro. Eu também acredito que tenha, pelo que eu tenho acompanhado até agora. No começo do campeonato, a gente comentou que isso era uma ótima oportunidade para os técnicos observarem, né, os jogadores dentro de campo. O Argel, que é o ex-comandante do América, esteve observando também, Roberto Fernandes, no caso do ABC, agora também esteve. Isso influencia os jogadores dentro de campo, o desempenho deles? Sem dúvida nenhuma, Camila, porque na hora em que você tem o seu comandante assistindo da arquibancada, quer dizer, você vai querer mostrar um futebol cada vez melhor para, quem sabe, até ser aproveitado de imediato. E isso aconteceu com o Argel. Argel não escalou a equipe, mas Argel colocou no banco de reservas o Leandro Senna, e aí ele, Argel, dizia no intervalo quem deveria sair, quem deveria entrar. A mesma coisa vale para o Roberto Fernandes. O ABC tem um treinador, mas o Roberto esteve lá no último jogo contra o Ceará e viu alguns jogadores que inclusive já foram até dispensados do ABC. Os casos do Vanderlei, que já saiu, o Rafael, que está para sair, o Guto, que está para sair, talvez por não terem rendido dentro de campo, até mesmo na Copa Eco House. Eu digo sempre o seguinte, a Copa Eco House está servindo para esses clubes como laboratório. Antigamente existiam o que nós chamamos de aspirantes, não são a sub-17, sub-20, mas jogadores que não são aproveitados ou que não eram aproveitados pelas equipes principais. E hoje a Copa Eco House, esses clubes, principalmente a ABC e a América, têm utilizado para colocar esses jogadores para não ficarem no come-dorme, como nós chamamos. Então, de repente, estão atuando, estão jogando e possa ser até que venha a dar certo no futuro bem próximo. Agora, antes da competição começar, a gente poderia apontar alguns times como favoritos, né? Depois que a competição começou, algumas coisas mudaram, como o caso do próprio Ferroviário, né? Que não era considerado favorito, agora é o líder do grupo, já se classificou para a fase seguinte. Olha, Miguel, não tem muito segredo não. Eu acredito o seguinte, se você tem na realidade o sub-20 jogando, Vitória da Bahia, o próprio Ceará, o próprio Ferroviário, essas equipes são consideradas, não poderia ser diferente, como favoritas, porque tem uma categoria de base muito forte. Só que a ABC e a América, por exemplo, pegaram os jogadores que estão disputando Série B. Então, óbvio, você não vai pegar um garoto de 17 anos e querer que ele tenha tanto talento ou mostre talento como tem, e principalmente, né, seja rodado como esses jogadores de ABC e América Série B. O Alecrim, qual é a grande vantagem que o Alecrim está tendo? O Alecrim não tem nenhum craque, a não ser você tem no meio Rui Cabeção, jogadores conhecidos. Agora, o Alecrim pegou uma base do campeonato estadual e está fazendo com que esses jogadores que disputaram o campeonato estadual disputem a Copa Eco House. E eu repito, está corretíssimo, porque no ano que vem, o Alecrim, quando começar o campeonato estadual, o Alecrim já terá uma base e terá jogadores rodados, experientes, que disputaram o campeonato estadual de 2013, que disputaram também a Copa Eco House, que não deixa de ser uma competição interestadual, mesmo sendo sub-20. Então aí é que está a vantagem. Então conta muito a questão do entrosamento, né? No caso, por exemplo, do ABC. No primeiro jogo eram uns jogadores, no segundo jogo já eram outros, que não são acostumados. Eles treinam juntos, mas eles não jogam juntos. Sem dúvida nenhuma, cara. Está corretíssimo sua linha de raciocínio. É diferente você ter um grupo de jogadores que eles treinam juntos e você ter uma equipe que treine junto. O ABC jogou o primeiro jogo com uma equipe, no segundo foi outro com outra equipe completamente diferente. E aí você sente a diferença. E por que o ABC então goleou o Ceará, já que o Ceará é forte no sub-20? Repito, porque o ABC colocou em campo jogadores que disputam a Série B, jogadores rodados com passagens por grandes clubes de futebol brasileiro. Então isso é normal que aconteça. Agora, se tivéssemos a Copa Eco House apenas com o sub-20, continuaria dizendo aqui que Vitória, Ceará, Sport, Santa Cruz, Ferroviário, essas equipes com certeza seriam elas as favoritas a conquistar esse campeonato. E essa foi até uma avaliação do técnico do Santa Cruz, né, que ele disse da importância do campeonato e falou que deveria também ter a Copa Eco House voltada para os garotos de sub-17, sub-20. Você acha isso também, Pedro? Também, com certeza. Na hora que você tem uma competição interestadual, Camila, o que acontece?
A grande maioria dos jogadores, quando eles saem, eles querem mostrar futebol, eles estão buscando lugar ao sol. Então o menino se dedica mais, de repente o menino, se tem uma cerveja para tomar na esquina, na cidade que ele mora, ele já não vai, ele está concentrado, ele está, sabe, focado naquela competição que ele está disputando, porque ele tem interesse justamente nisso, em aparecer, em, de repente, o técnico do seu clube, seja no sub-20 ou seja o técnico da equipe principal, comece a observar, comece a olhar para esse jogador com outros olhos. Então tudo isso me faz acreditar que está corretíssimo a linha de raciocínio desses clubes. Coloca-se o sub-20 para jogar, mas em algumas ocasiões, nos casos específicos, repito, de ABC e América, eles fazem o quê? Eles pegam jogadores que não estão sendo aproveitados para que possam ser aproveitados disputando uma Copa EcoHouse. Pedro, como é que você vê a participação dos nossos times do interior, né, aqui do Rio Grande do Norte? Porque até em anos anteriores, quando encerrava o campeonato estadual, esses times encerravam, né, digamos assim, fechavam as portas, só iniciavam no início do ano seguinte. E agora não, eles estão treinando, estão jogando. De repente, você acha que o campeonato estadual vem mais fortalecido? Tem que vir, né, Micaela? Porque não está na realidade. Nós temos campeonato estadual tão sazonal como ele é no momento. Você tem equipes que só jogam o quê? 65, 70 dias no máximo no ano. O Baraunas, por exemplo, está perdendo uma grande oportunidade de ter o calendário do ano inteiro, se mantendo na Série C, que dificilmente vai se manter. Você tem o Potiguar, que já foi desclassificado. Então, se você analisar friamente, são 6 meses praticamente, mesmo disputando a competição a nível nacional, como são Série C, Série B, C e D, mesmo assim você só disputa, no caso, quem disputa a Série D, 6 meses. Agora, quando você tem uma Copa EcoHouse, você tem como deixar esses clubes participando ativamente durante praticamente um ano inteiro. Se você pegar o Centenário de Parelhas, está aí. Sabe onde é que está o erro para mim no Centenário? É trazer jogadores rodados que eu falo, jogadores que não estão mais nem jogando profissionalmente. Não tem mais perspectiva, né? Porque, Camilo, o que esses jogadores vão agregar? Não, mas eles têm futebol. Não, mas aí você terminou a Copa EcoHouse, esses jogadores, eles não vão estar possivelmente no campeonato estadual do ano que vem. Enquanto se você tiver um grupo só de garotos, o que você conseguir lapidar, o diamante que você conseguir encontrar nesse meio é negócio para o ano que vem. Então, eu entendo que os clubes do interior deveriam sim sempre disputar com um sub-20, com jogadores oriundos da base, para que esses jogadores possam aparecer e possam, para o ano seguinte, já estarem preparados para disputar no campeonato estadual, por exemplo. Falando dos jogos, né, do último domingo, o Santa Cruz e o Náutico venceram, né? Isso mostra que mantém a tradição dos times de Pernambuco, não é? Nós não temos como dizer diferente, né, Camilo? Quando você olha os times de Pernambuco, os times do Ceará e os times também da Bahia, Vitória, Bahia, Náutico, Santa Cruz, Sport, Ferroviário, Fortaleza, Ceará, não é só a questão da tradição, a questão é que você tem muito mais pedras a garimpar, né? Diferente de um ABC, de um América, você vai encontrar também no próprio Alegria, vai, mas não com uma quantidade tão grande como você tem lá. Então, isso é natural, isso é normal. Vitória, as pessoas, eu acho que no primeiro programa eu disse isso aqui, o Vitória é o atual campeão sub-20 do Brasil. Isso não é do nada, isso é um trabalho. Se você for buscar lá atrás, do Vitória saíram jogadores como Dida, Vampeta, Edilson, Neto Berola e por aí vai. Tem uma imensidão de jogadores que saíram do Vitória. Clubes tradicionais como o Corinthians, como o Grêmio, como o próprio São Paulo, quer dizer, Vasco da Gama, Flamengo, não conseguem revelar tanto como o próprio Vitória revela. Revela e faz o quê? Revende para esses grandes clubes de futebol brasileiro, em outras ocasiões empresta. Agora mesmo o Vitória tem um jogador, um garoto de 19 anos, que jogou o ano passado aqui a Copa do Nordeste pelo Vitória, ele então com 17, 18 anos, esse garoto hoje está no Vasco, chamado Willy. Foi emprestado ao Vasco da Gama pelo Vitória. De repente o Vasco vende esse jogador por 10 milhões, 5 milhões desse é do Vitória, Vitória já tirou investimento do ano inteiro. Está corretíssimo, não está errado não. Pedro, e como é que você avalia esse momento que o futebol potiguar vive, né? ABC e América na zona de rebaixamento da Série B, Potiguar e Baraunas não fizeram boas campanhas na Série C e Série D. Você acha que isso, de certa maneira, afasta o torcedor? Claro, afasta sim, desculpa. Micaela, afasta sim. Sabe por quê, Micaela? Porque o que nós queremos, na realidade, é ver ABC e América fortes. E, infelizmente, hoje nós estamos vendo ABC e América praticamente um lanterna, outro vice-lanterna. Aí eu pergunto a você, qual é o estímulo que tem um torcedor para ir ao estádio com seu clube na lanterna? Com um detalhe, no último jogo do ABC, na última terça-feira no caso, o ABC, um toró daquele que o ABC venceu por 2 no América Mineiro, nós ainda tivemos mais de 1.100 torcedores no estádio Frasqueirão. Dá para imaginar, se o ABC está bem, quanto seria o público? Nós tivemos o América retornando ao Nazarenão no último sábado, jogando em casa contra o São Caetano, 1.800 torcedores. Dá para imaginar, se o América estivesse bem, qual seria o público?
Então, isso tem um peso e um peso grande. Agora, que fique claro, isso não é um problema localizado nosso, apenas que os nossos times não estão bem, não. Isso vem lá de trás. Planejamento, contratações equivocadas, que para mim esse é o principal ponto, tanto de ABC como de América. Se contrata caminhões, aí a pergunta vem, será que na Copa Ecohouse não tem 2, 3 garotos que possam jogar melhor até desses que chegam aqui, que não jogam nada, e custando às vezes 20, 30 mil reais por mês? Essa é uma pergunta que eu faço diariamente porque me incomoda você ter uma Copa Ecohouse. O América tem garotos como Bruno, Felipe Macena, entre outros, que tranquilamente poderiam ser aproveitados na equipe principal, mas não são, em detrimento de outros que aqui chegam ganhando 10, 20 vezes mais, que não jogam nada. Rende, né? E que não rende pior, Camila. Você quer encontrar, você vai na Vila de Ponta Negra ali, né, naqueles botecozinhos que você localiza. Ali dá uma seleção espetacular de ABC e América. Ok, Pedro Neto, nosso tempo está esgotado. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Obrigado a você, obrigado, Micaela. Um abraço a todos. E o show da Copa Ecohouse vai para um breve intervalo. No próximo bloco você confere os gols da rodada de sexta-feira. Não sai daí que a gente volta já. Ajudar as pessoas é um exemplo que pode se multiplicar. Quando você ajuda, cria um elo sem fim. Com sua doação, as crianças atendidas pelo Hospital Infantil Varela Santiago têm a chance de sonhar e construir um futuro mais alegre e saudável. Para quem sabe um dia salvar vidas assim como você. Um dia eles também podem salvar vidas. Mas agora é sua vez. Ligue 3209-8200 e doe. As crianças do Varela Santiago e suas famílias agradecem. Like a startling sign that fate had finally found me. De volta com o show da Copa Ecohouse e a partida entre Alecrim e Alto Esporte da Paraíba, válida pela segunda rodada do Grupo A da Copa Ecohouse, que havia sido adiada, aconteceu nesta sexta-feira. O jogo, válido pela segunda rodada do Grupo A, começou assim, com um gol de Júnior, Alto Esporte 1, Alecrim 0. Atrás do placar, o time potiguar saiu para o jogo e passou a encurralar a equipe paraibana incessantemente. Tanta insistência deu certo. Ricardinho recebeu no meio da defesa e empatou, 1-1. O time alecrinense, pensando na classificação antecipada à segunda fase, seguiu pressionando até os minutos finais da primeira etapa. O segundo tempo começou com o Alto Esporte atacando, mas o Alecrim não deixou por menos e logo respondeu com o Ricardinho, mas o atacante parou no goleiro paraibano. A resposta do alvirrubro foi imediata. Rui Cabeção também teve sua chance, mas sem êxito. Aos 38 minutos, Juninho Bahia acertou um belo chute. Mas quem conseguiu colocar a bola nos fundos da rede mesmo foi Gilberto Matuto. Golaço! Alecrim classificado para a segunda fase da Copa Ecohouse 2, Alto Esporte 1. É uma vitória importante, né? Eu acho que pegou um time muito fechado, né? Tiveram a proposta de jogo foi para jogar no contra-ataque, né? E conseguiram no começo do jogo, né? Que fizeram o gol logo no começo.
Mas depois o nosso time equilibrou o jogo e foi bem melhor no jogo durante os 90 minutos. Eu acho que foi merecida a vitória, né? Eu acho que a equipe deles reclamaram bastante, mas eu não vi essa... Né? O gol foi legal, né? Inclusive eu fui expulso por reclamar muito, que ele deu muito cartão amarelo à nossa equipe. Mas eu acho que foi um jogo que a equipe, né, muito tempo sem jogar, a gente sabia que a equipe ia sentir, né, a parte de ritmo de jogo. E jogando com a equipe nova, né, uns garotos que escorrem bastante. E o nosso time realmente sentiu essa dificuldade por falta, né, de jogo, ritmo de jogo. Mas graças a Deus o domingo agora que vem, esse agora o outro, já vamos jogar, quer dizer, já dá uma sequência melhor, né, para a gente manter esse ritmo de jogo para chegar no mata-mata com uma condição física e de ritmo de jogo boa. E o show da Copa Eco House fica por aqui. Outros detalhes você confere nas nossas redes sociais. No twitter.com/Copa Eco House, no facebook.com/Copa Eco House e também no site www.copaecohouse.com.br. Lembrando que hoje à noite não tem rodada da Copa Eco House porque as partidas foram realizadas na última sexta-feira, mas tem decisão do Sub-20 entre América e Alecrim. Uma ótima semana para você e a gente volta a se encontrar no próximo domingo. Até lá! Like a startling sign that fate had finally found me. I remembered each flash as time began to burn. Like a startling sign that